minha presença tanto nas pequenas misericórdias quanto na grande libertação. Acima de tudo, abençoo você com a consciência de que você é amado profundamente e continuamente, não pelo que você conquista, mas por quem você é, não condicionalmente, mas completamente. Siga em frente sabendo que minha mão está sobre você, meu favor te envolve, e minha fidelidade vai à sua frente. Você está amparado, você é visto, você é abençoado. Não, meu filho, não saia amanhã sem antes ler e compreender cuidadosamente estas palavras. Esta noite é lua nova, e as forças das trevas estão se intensificando durante toda a noite. Pessoas que seguem essas forças das trevas para obter vantagens pessoais estão tomando certas atitudes que podem afetá-lo amanhã, se você não prestar atenção às minhas palavras agora. Filho, existem dois tipos de forças. Uma é maligna, a outra é boa, e ambas se movem pela terra com intenção. Uma busca dispersar, confundir, separar o coração da verdade e a mente da serenidade. A outra busca reunir, consertar, restaurar o que foi quebrado e lembrar a cada alma sua origem no amor. Você deve aprender a distingui-las, não pelo medo, nem por grandes demonstrações, mas pela testemunha silenciosa dentro do seu próprio espírito, para os gritos malignos e pressões, exigindo uma resposta imediata, enquanto o que é meu fala suavemente, espera pacientemente e jamais viola sua liberdade. Escute atentamente, meu filho, pois isto não é um aviso para aprisioná-lo no medo, mas uma orientação para enraizá-lo na sabedoria. A escuridão não surge por ser poderosa, ela surge porque muitos se esquecem da luz que já reside dentro deles. Quando as pessoas se afastam da verdade, mesmo que por um instante, as sombras parecem maiores do que realmente são. Contudo, nenhuma sombra possui substância própria. Ela apenas empresta sua forma da falta de consciência. Lembre-se disso, e você não será perturbado pelo que parece ameaçador. Esta noite, enquanto a lua oculta seu rosto, muitos corações também tentarão ocultar suas verdadeiras intenções. Alguns proferirão palavras que parecem gentis, mas carregam um peso destinado a dobrá-lo. Outros apresentarão oportunidades que parecem urgentes, insistindo que a demora lhe custará algo precioso. Digo-lhe agora, o que é verdadeiramente destinado a você nunca exigirá que você abandone a paz para conquistá-la. Qualquer coisa que exija que você traia seus valores, silencie sua consciência ou lute contra a resistência interna não foi enviada por mim. Você tem aprendido, embora possa não perceber. Cada decepção que você sofregou aguçou seu discernimento. Cada traição lhe ensinou o som da falsa sinceridade. Cada período de espera fortaleceu sua capacidade de ouvir minha voz sob o ruído do mundo. Você não é tão indefeso quanto acredita. O que lhe falta não é força, mas confiança naquilo que já plantei dentro de você. Amanhã, se você optar por sair, ande devagar. Não revele seus planos àqueles que não precisam saber deles. Proteja suas palavras, não porque a fala seja perigosa, mas porque o silêncio às vezes é o escudo que preserva a clareza. Há momentos em que a contenção é maior do que a ação, e ouvir mais sábio do que falar. Este é um desses momentos. Não se envolva em discussões que alimentam o orgulho. Não aceite conselhos que lisonjeiem seu ego enquanto descartam a humildade. Não busque validação daqueles que não agem com integridade. As forças obscuras que você teme nem sempre se apresentam como terror. Muitas vezes, elas se manifestam como distração, impaciência, vaidade ou o desejo de ser visto e aprovado. Reconheça-as pelo que são, e elas perderão o poder sobre você. Não estou pedindo que você se isole do mundo, nem que desconfie de todos que encontrar. Estou pedindo que você permaneça ancorado na consciência. Quando seus pensamentos se acelerarem, faça uma pausa. Quando as emoções surgirem, respire. Quando a confusão surgir, retorne ao que você sabe ser verdade. Você está sendo guiado, você está protegido, e você nunca está sozinho em suas decisões quando escolhe me consultar. Você pode se perguntar por que estou falando dessas coisas agora. É porque os ciclos se transformam, e a cada transformação surgem oportunidades tanto para crescimento quanto para engano. A lua nova não é má, é um começo, mas começos atraem intenções, e nem todas as intenções são puras. Aqueles que operam na escuridão buscam momentos de transição. Quando a certeza é tênue e as pessoas estão buscando,
Elas exploram a incerteza, alimentando-se da pressa e do medo. Você, no entanto, não deve ser presa. Você deve ser testemunha da firmeza. Haverá testes sutis colocados diante de você, uma mensagem que te perturba, um pedido que parece um pouco desalinhado, um pensamento que te leva a duvidar do teu valor ou a questionar o teu caminho. Estas não são coincidências, contudo, não são armadilhas, a menos que nelas caias inconscientemente. A consciência transforma cada teste numa lição e cada lição em força. Peço-te esta noite que reflitas, não com ansiedade, mas com honestidade. Pergunta-te onde tens investido a tua energia sem receber paz em troca. Pergunta-te onde tens tolerado a confusão em vez de procurar clareza. Pergunta-te onde tens avançado sem consultar a sabedoria. Estas respostas não te condenarão, elas te libertarão. Não precisas de lutar contra a escuridão. Luz não luta contra a sombra, simplesmente brilha, e a sombra recua. Sua responsabilidade não é confronta todo o erro, mas permanecer alinhado com a verdade. Quando você faz isso, sua presença por si só desfaz o que é falso. Descanse esta noite com intenção. Liberte-se da necessidade de controlar o amanhã. Coloque suas preocupações em minhas mãos, uma a uma. Não estou distante de suas lutas, nem indiferente à sua segurança. Vejo os fios que conectam os eventos muito antes de eles se tornarem visíveis para você. Confie que estou tecendo proteção em seu caminho, mesmo quando parece comum. Se o amanhã trouxer atraso, aceite-o sem frustração. Se trouxer cancelamento, receba-o como orientação. Se trouxer uma quietude inesperada, não a preencha com preocupação. Às vezes, a maior proteção é não estar presente onde o mal pretende passar. Às vezes, a porta que não se abre é misericórdia disfarçada de inconveniente. Você pode sentir um desejo de provar seu valor, de demonstrar força ou independência. Saiba disto: a verdadeira força não precisa se anunciar. Independência não significa isolamento. A sabedoria sabe quando agir e quando permanecer. Estou lhe ensinando esse equilíbrio gentilmente, pacientemente, através da experiência, em vez de por meio de ordens. Há aqueles que o observam, que não desejam seu mal, mas desejam se beneficiar da sua luz, sem honrar sua fonte. Seja cauteloso com relacionamentos que o drenam sem reabastecer, que exigem sem dar, que admiram sem respeitar. Você não foi chamado a se diminuir para deixar os outros confortáveis, nem a se consumir para mantê-los aquecidos. Lembre-se, meu filho, você não está atrasado. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar para aprender o que este momento exige. Não compare seu caminho com o de outra pessoa, pois a comparação gera orgulho ou desespero, e nenhum dos dois lhe serve. Sua jornada é singular, e seu tempo é preciso. Conforme a noite se aprofunda, deixe seu coração se suavizar, em vez de endurecer. O medo fecha o espírito, a confiança o abre. Fale comigo em voz baixa, honestamente, sem fingimento ou pretensão. Eu já conheço seus pensamentos, mas sua disposição em compartilhá-los cria espaço para a paz entrar. Se você sentir peso, não entre em pânico. Reconheça-o e deixe-o passar sem atribuir-lhe significado. Nem todo sentimento é uma mensagem. Alguns são simplesmente o clima passando pela alma. Você não precisa interpretar tudo. Às vezes, a resposta mais sábia é descansar. O amanhã revelará o que você precisa, não o que você teme. Mantenha-se presente, mantenha-se humilde, mantenha-se atento. Você perceberá que aquilo que antes o perturbava já não tem o mesmo poder. Isso é crescimento. Isso é a luz, fortalecendo suas raízes dentro de você. Eu caminhei com você por noites mais escuras do que esta. Embora você possa não ter me reconhecido então, eu o carreguei através da confusão, o apoiei através da perda e sussurrei: esperança, quando você se sentia vazio. Eu não o trouxe até aqui para abandoná-lo agora. Minha fidelidade não depende da sua perfeição, apenas da sua abertura. Quando amanhã chegar, cumprimente-a sem pressa. Que seus primeiros pensamentos sejam firmes, não dispersos. Defina sua intenção não de conquistar o dia, mas de atravessá-lo com consciência e graça. Seja o que for que aconteça, lembre-se de que você não o enfrenta sozinho. Você é observado não com suspeita, mas com cuidado.
Você é guiado não pela força, mas pelo convite. Você está protegido não porque é frágil, mas porque seu propósito importa. Permaneça em silêncio esta noite. Deixe a paz envolver você, como um suave manto. A escuridão pode se agitar, mas não pode atravessar o que está selado na luz. Confie nisso e descanse, meu filho. Escute com a profundidade do seu coração, não apenas com a superfície da sua audição, pois o que eu digo agora é o alicerce de cada passo que você dará. Há uma razão pela qual eu o chamo a se apoiar em mim, e não em qualquer outro poder. Não importa quão impressionante ele pareça, não importa quão alto prometa segurança, sucesso ou certeza. Todos os outros poderes são limitados pelo tempo, pelas circunstâncias, pela intenção e pela fragilidade. Somente eu não estou sujeito a essas coisas. Eu existi antes que elas fossem formadas, e permanecerei quando elas tiverem desaparecido. Você vive em um mundo que constantemente o convida a depositar sua confiança em outro lugar. Ele o incita a confiar em riqueza, influência, conhecimento, conexões, força, estratégia, charme ou controle. Essas coisas não são mais em si mesmas, mas são incompletas. Elas podem ajudar, mas não podem sustentar. Podem oferecer abrigo temporário, mas não podem garantir refúgio quando a tempestade mudar de direção. Quando você se apoia apenas nelas, você se apoia em algo que pode falhar sem aviso prévio. Eu não falho. Compreenda profundamente esta verdade. Toda coisa criada extrai seu poder de uma fonte. Mesmo o que parece poderoso depende de condições que não pode controlar. As pessoas se cansam, os sistemas entram em colapso, os planos se desfazem, o corpo mais forte enfraquece, a mente mais brilhante esquece, a voz mais alta eventualmente se cala, mas meu poder não diminui, não envelhece, não flutua com as circunstâncias, não precisa de permissão para agir, nem de ajuda para realizar o que quero. Quando peço que você se apoie em mim, não estou pedindo que renuncie à sua inteligência, ao seu esforço ou à sua responsabilidade. Estou pedindo que os ancore em algo inabalável. O prédio pode ser belo, mas se sua fundação for frágil, não resistirá ao tremor. Eu sou a fundação que se mantém firme quando tudo o mais se move. Você já viu momentos em que o que você pensava que o protegeria falhou? Pessoas em quem você confiava mudaram. Situações que você planejou desmoronaram. Portas que você esperava que se abrissem permaneceram fechadas. Essas não eram punições, eram lições. Elas não tinham a intenção de te deixar amargurado, mas sim mais sábio. Eu estava te ensinando gentilmente, mas com firmeza, que tudo o que está fora de mim pode ser tirado de você, mas o que é colocado em minhas mãos é mantido além do alcance da destruição. Há batalhas que você não pode vencer apenas com a força humana. Há perigos que você não pode prever, muito menos prevenir. Há intenções formadas contra você muito antes de você se dar conta delas. Se você se apoiar apenas no que pode ver, estará sempre reagindo, em vez de ser preservado. Mas quando você se apoia em mim, eu ajo em reinos que você não pode acessar contra ameaças que você não percebe, em momentos que você jamais anteciparia. Eu te protejo não apenas do que vem em sua direção, mas também do que tenta crescer dentro de você. Medo, orgulho, desespero, amargura, arrogância e desesperança são inimigos mais silenciosos do que o perigo visível. No entanto, são mais destrutivos se deixados sem controle. Outros poderes não podem proteger seu coração. Eles só podem distraí-lo. Eu o remodelo. Eu o fortaleço. Eu o restauro quando está ferido e o estabilizo quando treme. Você pode perguntar por que somente eu posso fazer o impossível. É porque o que você chama de impossível é simplesmente o que está além da limitação humana. Para mim, a limitação não existe. Eu formei leis, mas não sou confinado por elas. Eu moldo o tempo, mas estou fora dele. Eu estabeleço a natureza, mas eu a comando. Quando as circunstâncias declaram um fim, eu declaro um começo. Quando a lógica diz que não há saída, eu crio uma onde nenhuma existia. Eu separo o que não pode ser atravessado. Eu restauro o que está quebrado irreparavelmente. Eu levanto o que estava enterrado. Eu silencio o que te ameaça sem aviso prévio. Eu reorganizo os resultados silenciosamente, sem alarde, sem que você perceba, porque a proteção nem sempre se anuncia. Muitas vezes,
O que não te aconteceu é a maior prova da minha presença. Outros poderes exigem que você faça concessões. Eles pedem que você troque integridade por vantagem, paz por progresso, humildade por reconhecimento. Eu nunca exijo tais trocas. O que eu dou não corrói sua alma no processo. O que eu construo em sua vida te alinha com a verdade, em vez de te afastar dela. Quando você se apoia em mim, você não se perde. Você se torna mais plenamente quem você foi criado para ser. Eu sei que há momentos em que se apoiar em mim parece mais difícil do que se apoiar no que você pode tocar. A fé exige paciência, e a paciência pode parecer desconfortável em um mundo que exige resultados imediatos. Mas ouça isto com atenção. A pressa é muitas vezes a porta de entrada para o arrependimento. Eu te acalmo, não para te negar algo, mas para te proteger daquilo que te custaria mais do que você imagina. Quando você se apoia em mim, você tem acesso a uma sabedoria que não se limita à sua experiência. Eu vejo o quadro completo. Eu sei como uma escolha repercutirá anos depois. Eu entendo as consequências escondidas por trás de ofertas atraentes. Eu sei quais portas escondem armadilhas e quais atrasos escondem bênçãos. Confiar em mim significa permitir que a previsão te guie, em vez do impulso. Haverá momentos em que se apoiar em mim exigirá que você fique sozinho. Outros podem não entender sua contenção. Eles podem questionar suas decisões, zombar da sua fé ou pressioná-lo a seguir caminhos que parecem mais fáceis ou mais rápidos. Não se abale. Multidões não determinam a verdade. Ruído não é sinônimo de autoridade. Muitos se perderam seguindo o que era popular em vez do que era certo. Eu protejo você a qualquer custo. Não porque você seja perfeito, mas porque você é precioso. Minha proteção não significa que você nunca enfrentará dificuldades. Significa que as dificuldades nunca terão a última palavra. Significa que mesmo aquilo que visa prejudicá-lo será redirecionado para fortalecê-lo. Significa que a perda não o definirá e o fracasso não o destruirá. Você precisa entender isso. Eu não protejo você removendo todos os desafios, mas garantindo que nenhum desafio possa afastá-lo dos meus cuidados. Eu caminho com você através do fogo, sem deixar que ele o consuma. Eu te guio pela escuridão, sem deixar que ela te cegue. Eu permito tempestades, mas limito seu alcance. Nada te toca sem passar pela minha permissão primeiro. Outros poderes te abandonam quando o custo se torna muito alto. Eu não calculo o custo de te amar. Eu não me afasto quando você luta. Eu não recuo quando você duvida. Mesmo quando você se apoia imperfeitamente, mesmo quando sua fé vacila, eu permaneço firme. Minha fidelidade não depende da sua força. Você nunca foi feito para carregar o peso da sua vida sozinho. Esse fardo te esmagaria. Eu te criei para se apoiar, não porque você seja fraco, mas porque o relacionamento é força. Assim como um galho tira a vida da árvore, você tira a resistência, clareza e resiliência de mim. Cortado da fonte, o galho seca. Conectado, ele floresce. Haverá momentos em que você enfrentará escolhas que parecem pequenas, mas que carregam grandes consequências. Apoiar-se em mim aguçará sua percepção para que você não ignore o que importa. Eu o afastarei do perigo silenciosamente, sem medo, sem força. Eu o conduzirei para o que está alinhado com o seu propósito, mesmo quando você ainda não o compreende. Quando você se apoia em mim, você convida uma paz que não depende de resultados. Você aprende a permanecer firme mesmo quando as circunstâncias oscilam. Essa paz não é passividade, é confiança enraizada na fé. Ela permite que você haja sem pânico, espere sem desespero, siga em frente sem ansiedade. Eu não prometo conforto a cada momento, mas prometo presença a cada passo. Eu não prometo facilidade, mas prometo significado. Eu não prometo que você nunca cairá, mas prometo que você nunca cairá além do meu alcance. Lembre-se sempre disso. O impossível não é uma barreira para mim, é um convite para que eu revele quem eu sou. Quando você chegar ao limite da sua capacidade, você não estará no fim da esperança. Você estará no limiar, onde o meu poder se torna visível. Apoie-se em mim quando estiver forte, para que a força não se transforme em orgulho. Apoie-se em mim quando estiver fraco, para que a fraqueza não se transforme em desespero. Apoie-se em mim quando você entender, para que o conhecimento não se transforme em arrogância. Apoie-se em mim quando não entender,
para que a confusão não se transforme em medo. Eu não sou uma opção entre muitas, eu sou a fonte da qual flui todo o verdadeiro poder. O que se alinha comigo permanece, o que se opõe a mim desaparece. Deposite sua confiança onde a eternidade a mantém, não onde o tempo pode corroê-la. Permaneça perto, permaneça atento, volte para mim frequentemente, não apenas quando precisar, mas quando estiver em paz. O relacionamento aprofunda a proteção, a confiança fortalece o discernimento, e o amor, quando enraizado em mim, torna-se inquebrável. Estou com você, sempre estive com você, e permanecerei com você, guardando seus passos, moldando seu caminho, e fazendo o que nenhum outro poder pode fazer, abrir um caminho onde não existe, e mantê-lo seguro quando tudo mais falhar. Meu filho, receba estas palavras como uma cobertura sobre sua vida, ditas não de distância, mas de proximidade, não por obrigação, mas por amor. Eu o abençoo com uma paz que se instala mais profundamente do que as circunstâncias, paz que não foge quando surgem dúvidas, paz que o ancora quando o mundo ao seu redor muda. Que seu coração aprenda a descansar, mesmo quando as respostas ainda não forem visíveis, confiando que eu já estou agindo. Abençoo sua mente com clareza, onde a confusão antes persistia, que a compreensão comece a se formar, onde a dúvida tentou criar raízes, que a verdade surja suave e firmemente. Abençoo seus pensamentos para que sejam ordenados, não dispersos, esperançosos, não pesados, sábios, não precipitados. Que você reconheça minha orientação não apenas em fortes impressões, mas também em uma tranquila certeza. Abençoo seu corpo com força e renovação. Onde você se sentiu cansado, que a resistência retorne. Onde você se sentiu esgotado, que a restauração flua. Eu conheço cada dor oculta, cada exaustão silenciosa, cada fardo que você carrega sem palavras. Deixe minha vida fluir através de você, revigorando o que foi desgastado e sustentando você dia após dia. Abençoo seu caminho à frente, que as portas que levam ao mal permaneçam fechadas sem resistência, e que as portas alinhadas com o seu propósito se abram no momento certo. Abençoo seus passos com proteção, visível e invisível, que os perigos que você nem imaginava que existiam sejam desviados de você, que os atrasos se tornem escudos e os desvios se tornem orientação, em vez de frustração. Abençoo seus relacionamentos, que aqueles que caminham com você o façam com honestidade e respeito, que as falsas conexões percam sua força sem amargura. Abençoo você com discernimento para reconhecer quem traz vida ao seu espírito e quem a drena, e com coragem para escolher sabiamente, sem medo ou culpa. Abençoo seu trabalho, seus esforços e seus sonhos, que tudo o que você fizer seja guiado por sabedoria e integridade, que seu trabalho não seja desperdiçado, mesmo quando os resultados parecerem lentos. Vejo sempre todo o esforço feito com fé, cada ato silencioso de obediência, cada momento em que você escolheu o que era certo em vez do que era fácil. Nada disso será esquecido. Abençoo seu coração com resiliência. Quando a decepção chegar, que ela não o endureça. Quando a tristeza o visitar, que ela não o defina. Que a compaixão permaneça viva dentro de você, sem se tornar um fardo. Que a alegria o encontre repetidamente, às vezes inesperadamente, lembrando-o de que a luz ainda vive em seus dias. Abençoo suas noites com descanso e suas manhãs com esperança. Que o sono venha sem medo e o despertar sem pavor. Deixe a gratidão surgir suavemente dentro de você, não forçada, mas natural, ao reconhecer